Será que existe algum pecado que não tenha perdão? Será que a gente pode fazer alguma coisa que seja imperdoável? Vamos conversar um pouquinho sobre isso no nosso vídeo de hoje. Este é o canal Biblisco. Aqui você lê e entende a Bíblia de maneira simplificada. Bora lá! Então vamos lá, galera. Para o nosso vídeo de hoje, eu separei o texto que está lá em Marcos 3, 28 e 29. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. O interessante desse texto é que ele fala que todo pecado será perdoado, mas ele faz uma exceção. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você olhar o contexto dessa passagem, a gente vai ver que Jesus está fazendo alguns milagres, fazendo algumas curas, e chegam alguns mestres da lei, alguns fariseus, e eles começam a falar que Jesus estava operando debaixo da autoridade de Beelzebul, que Jesus fazia os milagres por poder de demônios. Então aqueles homens, mesmo sabendo a verdade, mesmo sabendo que aquilo não poderia ser um poder maligno que estava operando, eles estavam negando a verdade. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás algo que foi Deus quem fez, mesmo você sabendo da verdade. Você deve estar perguntando, será que eu já fiz isso? Será que eu já cometi esse pecado? Então eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso e a gente vai destrinchar esse assunto. A primeira coisa que eu quero ver com você é o que está falando em João 16:8. Lá fala que o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado. Então o Espírito Santo é aquele sinal, é aquele apito que toda vez que a gente peca, ele fala, eu acho que você errou, eu acho que você devia pedir perdão para sua esposa, eu acho que você não devia ter feito isso com seus filhos, eu acho que você precisa pedir perdão. Então essa voz interior que muitas vezes a gente ouve, isso é o Espírito Santo falando com a gente. Agora a gente vê que aqueles homens, mesmo sabendo a verdade, eles ignoram aquela voz, eles ignoram a verdade de forma deliberada. Toda vez que a gente ouve o Espírito Santo falando com a gente e a gente deliberadamente não obedece, a gente continua de forma intencional a pecar, a gente está ignorando a voz do Espírito Santo dentro de nós. E isso vai resultar no terceiro passo que eu quero falar com você, que é um coração endurecido. Esses homens, de tanto negar a verdade, de tanto ignorar a voz que nos convence do pecado, eles tornaram o seu coração endurecido. É o mesmo princípio da apostasia, daquelas pessoas que rejeitam a fé. Essas pessoas são como essa mesa de madeira, impenetrável. Nada do que o Espírito Santo falasse, elas ouviriam, porque o coração delas se tornou fechado. Então, se você torna o seu coração algo duro, aquela voz não te convence mais do pecado, porque você não ouve mais ela. Você não consegue mais se arrepender, porque a voz que comunicava a você que você estava pecando já não é mais ouvida por você, porque você passou a ter um coração endurecido. O arrependimento não faz mais parte da sua conduta de vida. E esses são os passos dados por alguém que blasfema contra o Espírito Santo. Ela sabe que o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado. Sabendo disso, mesmo tendo consciência dessa verdade, ela ignora vez após vez essa voz, até tornar um coração endurecido. E esse coração endurecido não tem mais arrependimento. E quando você não vive mais uma vida de arrependimento, a consequência natural é o pecado da blasfêmia. Se você está preocupado ainda pensando, será ou não que eu cometi esse pecado, pode ter certeza que você não cometeu. Porque se o Espírito Santo está falando com você, se você está pensando sobre isso, se você está meditando a respeito desse assunto, é porque o Espírito Santo ele ainda comunica com você. Se esse assunto está te incomodando, é porque você ainda tem a voz do Espírito dentro de você e ainda há possibilidade de arrependimento no seu coração, porque ele ainda não é endurecido. É isso aí, galera. Espero que esse vídeo tenha esclarecido você sobre esse assunto tão discutido e tão importante que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo e compartilha para todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Valeu, até semana que vem.